Capítulo 3. Não transponha umbral algum sem Deus. Já era quase 2 horas da madrugada e Ivan estava tonto de sono. Em Odessa havia muito mais frio que na Moldávia. Ainda não havia muita neve no chão, mas a que havia estava endurecida e escorregadia, como constataram os recrutas que deixaram o calor sufocante do interior da carroceria do caminhão. Saltavam da viatura militar que os trouxera da estação até ali. E agora, enquanto acompanhavam aos tropeções o veículo escolta que os guiava e trazia para o centro de um grupo de construções que se distinguia em meio às sombras. Ivan tentava entender a confusão de vozes que se faziam ouvir ao seu redor naquela escuridão. Por aqui, depressa! O comboio chegou com 1 hora de atraso. Já estamos esperando há 1 hora. Posição de sentido? Que há com vocês, moleirões? Rápido! Como é que vamos fazer a distribuição das camas a 1 hora dessa? O regulamento diz que as chegadas devem ocorrer apenas até as 22 horas. O que vai fazer, então? Ficar aqui a noite toda ao relento? Quem é que vai dar as boas-vindas? Quem é de Careston? Vá alguém chamar Careston. Diga-lhe que já chegaram. Uma figura indistinta, abrigada num amplo sobretudo, a cabeça quase toda envolvida com um cachecol, apareceu à porta do edifício, diante do qual toda a companhia se detivera momentos antes. Falou-lhes por meio de gritos sufocados. Por causa do adiantamento da hora, grunhiu ele, o discurso de boas-vindas será breve e eles poderiam ser dispensados para o alojamento, que era aqueles prédios enormes que estavam para o largo, aonde se encontravam. Eles podiam ver, à luz dos refletores, que os prédios tinham 5 andares. Cada andar era constituído de 6 dormitórios, cada um acompanhado de 32 homens, havendo, portanto, um total de 192 soldados em cada pavimento. No trem, haviam recebido fichas que indicavam o número do alojamento, o andar e o quarto de cada um. Nos dormitórios, os oficiais informariam aos recém-chegados qual era o seu beliche. O orador parou momentaneamente para pigarrear. Afastou o cachecol da boca e deu uma gusparada na neve. Às 6 horas, seriam despertados por um toque de corneta. Teriam 5 minutos para se levantar e vestirem-se e fazerem a cama. Depois, então, receberiam instruções quanto ao que se seguiria. Dispensados? E o homem embuçado girou nos calcanhares e desapareceu, porta dentro. Seguiu-se então um imenso rebuliço. Vários oficiais apareceram desesperadamente. Dispersar! E subitamente
empurraram e gritaram, encaminhando os pequenos grupos de soldados em diversas direções. Já dentro do alojamento, os exaustos recrutas viram-se andando por entre fileiras de biliches, iluminados por lâmpadas pendentes no teto. Apressados pelos berros dos oficiais, eles procuravam o número correspondente ao que constavam de suas amarfagadas papeleiras. Como retardatário que chegavam a um teatro depois de iniciar o primeiro ato. Sotaques desconhecidos para Ivan enchiam o quarto. Lituanos tentando se expressar em um russo mal falado. Bielorrussos, o famoso cantado moscovita, confundindo-se com a fala lenta e suave dos nortistas. E aquela constante sensação de extrema fadiga que emprestava aquela mistura de leitos, braços, pernas, risos e palavrões uma aura de irrealidade. Pela manhã, caía uma neve fina quando Boris Yakovich Frozlov ergueu a corneta para o toque da alvorada. Os flocos caíam em seu rosto e no instrumento. Num gesto decidido, voltou na direção do terceiro andar do alojamento, para onde sabia que os novos recrutas haviam sido conduzidos na noite anterior. Nunca é cedo demais para se entrar em contato com a dureza da vida militar, pensou ele, inalando profundamente o ar gelado da manhã. Ele tocou. Ele conhecia muito bem a cena que estaria de se desenrolar naquele dormitório. A corrida para se vestir, evitando o atraso que lhes acarretaria a distinção de ser taxados de molenga ou de poltrões. A estranheza dos uniformes novos começaria a seguir. Os olhares de apreciação mútua, a caminhada até o refeitório para o desjejum, que seria peixe e chá. Iniciava-se o primeiro dia de correria. Dia das instruções para a sala de aula, para as palestras de orientação, dali para o refeitório e para a ginástica. Pegou o instrumento e deu um novo toque. Agora na direção oposta. Para ele restavam apenas 11 meses. Só 11 meses, pensava ele. Ele podia se alegrar. Ele podia se alegrar com isso. Seus companheiros de pilotão já estavam deixando o alojamento, sem camisa, prontos para a corrida matinal. Tinham de fazer um percurso de 15 quilômetros antes do café. Boris Yankovich baixou a corneta e marchou. Marchou em passos lentos para o seu quarto. Com a cabeça baixa, ele pensava: talvez seja hoje. Talvez hoje, durante o treinamento de tiro.
Talvez hoje ele conseguisse surrupiar uma bala para dar cabo a si mesmo. Esta tentação vinha rondando seu pensamento havia já algum tempo. O mais importante agora, pensava Ivan, ao se encaminhar para o refeitório, o mais importante é procurar um lugar para orar. O grande número de soldados, o barulho do alojamento, a impossibilidade de ficar a sós começava a incomodá-lo. Até mesmo chopos desfolhados, porque passava naquele momento, pareciam mais achegados uns aos outros. Como se de fato o fato de estarem sozinhos os fizera incorrer em uma suspeita. O cheiro do peixe preparado permeava o amplo salão de refeições da cantina. Quando Ivan entrou a fila junto ao balcão das canecas de chá, que desprendia um convidativo vapor em contraste com o frio da manhã. Ele pensava, em casa, nessa hora, eu estaria orando. Ali sempre fora fácil observar seus momentos devocionais, mesmo na época em que estava aprendendo a dirigir e tinha os dias cheios. Às vezes, orava antes de pegar o trem para a cidade. Num dia de inverno como o de hoje, oraria junto ao fogão da cozinha, próximo à cama dos irmãos menores que ali dormiam para aproveitar o calor. Gostava de orar naquele canto, ouvindo a respiração regular dos outros, que as variações de volume da sua voz não perturbava. Talvez após o desjejum pudesse procurar um lugar tranquilo. Os pratos de peixe já estavam vazios. Todos os pratos de peixe, na verdade, já estavam vazios. Mas os 30 soldados que ocupavam a mesa ainda não estavam satisfeitos. E as travessas de pães pretos foram sendo passadas de um lado para o outro até se esvaziarem de um todo. Um ordenança movia-se por entre as fileiras de mesas com um enorme bule de chá e ia derramando o líquido quente nas canecas que lhe eram estendidas. A sensação de solidão dava-lhe um aperto na garganta. Naturalmente, a vida ali seria como ele já supusera. Mas talvez não tinha calculado bem a imensidade da missão que se achava diante dele. Cada pessoa parecia envolvida em um mundo particular todo seu. Eles sorviam os últimos goles de chá, limpavam os pratos com um pedaço de pão amassado e depois passavam a perna por cima dos bancos para se retirarem, equilibrando pratos e canecas numa das mãos, correndo para a porta, detendo-se aqui e ali para uma palavra rápida com um amigo que conheceram no trem. Fileiras de soldados se postavam perto da saída, enquanto outros passavam por eles e iam ao encontro ao ar gelado daquela manhã de novembro. Confessa-me diante dos homens, e eu o reconhecerei diante dos anjos de Deus. Não havia dúvidas de que era a mesma voz que lhe falara ao espírito tantas vezes. Ivan depositou a faca, o garfo dentro da caneca
e os 3 no prato. Transpôs o banco, dirigindo-se para a porta com os outros. A primeira coisa a fazer era procurar um recanto para orar. O sargento Stankov tinha o rosto comprido e covado, que ele conseguia covar ainda mais quando irritado. Havia 2 semanas estava empenhado na preparação de um novo pelotão de recrutas. 2 semanas ouvindo as mesmas perguntas, aturando as interrupções e desordens que tanto ele detestava. Um torrão de lama congelado o apegara-se à sua bota, e ele fez um gesto impaciente para desprendê-lo. Este novo grupo era fraquíssimo. Apertando os olhos, dirigiu o olhar para o ponto do bando em formação, onde um lugar vago denotava a ausência de um soldado. No movimento periférico no campo de treinamento, chamou sua atenção. O retardatário chegava numa corrida desesperada. Ficou a observá-lo impacientemente. Este era Ivan Mozeevski. Era Mozeevski. Afardando pelo esforço feito, ele recuperou seu fôlego, ocupou seu lugar na fila. Nenhum soldado se moveu, nem mesmo para olhar rapidamente com o canto do olho. Stankovski sentiu-se gratificado. Talvez estivesse aí a oportunidade de dar uma lição ao grupo todo. Explica a razão do seu atraso, camarada soldado Mozeevski. A conduta disciplinar de Stankovski era uma testemunha muda de que ele próprio nunca se atrasara. Com o peito descoberto ainda ofegante pela longa corrida através do campo, Ivan ergueu apressivamente os seus olhos para a figura ereta do sargento. Procurando controlar a respiração, uma tensão parecia formar-se no grupo enquanto Stankovski aguardava a resposta à sua pergunta. Sinto muito, sargento. Estava orando. Stankovski ficou fito com o olhar nele. Não havia o mínimo sinal de brincadeira na expressão séria do rapaz. Um dos soldados em fila tossiu. O sargento correu o olhar pelo grupo imóvel. Será que pensavam que ele não percebia que estavam a ponto de estourar de rir? Mas ele já estava no exército tempo suficiente para saber o que fazer em caso de irregularidade. Sigam com o treinamento. Sigam com o treinamento normal. Mozeevski, quando terminar, apresente-se a mim. E, dando um passo para trás, deu suas ordens ao pilotão. E os homens se espalharam pelo campo, cada um para o seu setor de treinamento. No instante seguinte, a área regozijava de soldados saltando, correndo ou executando exercícios de ginástica. Ivan lançou-se imediatamente aos pesados exercícios físicos, desejando ardentemente apagar a vergonha de ter chegado atrasado, e que prejudicaria a dádiva que o Senhor lhe dera. Como se sentira feliz ao descobrir aquele gabinete, onde podia orar. A velha que arrumava assegurava-lhe
que só seria utilizado depois das 10 da manhã, e que era ela própria quem o abrira às 5 da manhã para prepará-lo. Desde então, ele se entregava ao louvor todas as manhãs, gozando da quietude do aposento que enchia sua alma. Havia ali uma cadeira de couro e ele apoiava os braços nela ao se ajoelhar e, encostado, protegido pelo frio que entrava pela vidraça rachada. Mas esquecer a hora, chegar atrasado para o início da instrução. Ao ouvir Staikowski chamá-lo novamente, reviveu a sensação de vergonha do momentos antes. O sargento pertencia a uma terceira geração de ateus. Seu avô fora um dos primeiros bolchevistas, aspirante da marinha e tripulante do corsário Aurora. Lutara nas ruas de Leningrado por ocasião da Revolução. Seu pai fora oficial durante a Grande Guerra Patriótica e praticamente de cerco da cidade, vindo a falecer nos últimos dias dele em consequência de ferimentos e da carência de alimentação. Seu cartão de filiação ao Partido Comunista foi encontrado em seu bolso. Presentemente, Staikowski trazia-o junto à sua carteira. Ele se sentia perturbado com a presença do que denominavam burguesia no exército. Esfregando as luvas uma na outra, e começou a caminhar, dando a entender a Ivan, com um movimento de cabeça que o acompanhasse. Que negócio é esse de oração, Mozeevski? Você está brincando? Não, sargento. Então o que há com você, rapaz? Nada, estou bem. Você é ortodoxo? Filiado à igreja? Staikowski procurava se lembrar-se. Aquele dia era um dos santificados pela igreja ortodoxa. De vez em quando ocorriam incidentes desagradáveis nos feriados religiosos. Mozeevski respondeu: Não, sargento. Sou batista. Então era pior. Os batistas eram imprevisíveis, teimosos. Staikowski já participara da direção de seminários antirreligiosos em comunidades rurais, quando de sua atividade no Komovsko, esses batistas compareciam, é certo, mas sempre tinham respostas longas e elaboradas para rebater os argumentos, e dificilmente eram derrotados. Ele disse: Isso não é permitido aqui, Mozeevski. Orar, religião, no Exército Vermelho, isso não dá. Já é o bastante indesejável encontrar-se remanescentes de sentimentos religiosos com outras partes da União Soviética. Quanto mais em um jovem soldado em serviço nas Forças Armadas da URSS. Você terá de modificar-se. Ivan seguiu em silêncio, indagando-se mentalmente se o sargento esperava alguma resposta. Estou certo de que depois que
arranjar alguns amigos aqui e começar a apreciar um pouco mais a vida militar, você compreenderá a insensatez de tais ideias. Só depois que a Rússia quebrou as cadeias dos czares e da igreja, foi que ela pôde se tornar um país realmente forte. O mesmo deve acontecer com pessoas, com cada uma das pessoas. Apesar de agasalhado com sobretudo, o sargento começou a sentir frio. Desejou estar dentro do prédio, sentado à sua escrivaninha. Deu uma olhada na direção do rapaz. Sua pele brilhava pelo frio. Batendo com os pés na neve para se aquecer, Stenkovski ficou a observar Ivan, que atravessara o campo correndo para sua unidade. Apesar de protegido pelas botas forradas de velcro que lhe chegavam aos joelhos, seus pés estavam enxertados no gelo e enregelados, e ele perdera a hora do chá. Todavia, estava satisfeito com a conversa. Todos os outros soldados tinham ouvido Mozeivski afirmar que estivera orando. O oficial político tinha que ser notificado da ocorrência. O gabinete do político Rum estava parcamente iluminado. A fraca luz do sol de inverno que entrava pela janela era parcialmente bloqueada pelas desgraciosas cortinas verdes que cobriam a vidraça suja. O oficial encarregado era o capitão Boris, uma fortaleza de homem, baixo, mas de compleição robusta e uma fisionomia inescrutável, de sobrancelhas espessas. Uma mera questão de pontualidade não lhe interessava em absoluto, mas o restante do relato de Stenkovski, se é que não se tratava de uma piada de mau gosto por parte de Mozeivski, esse sim. Enquanto aguardava a chegada do rapaz, Stenkovski começou a ter dúvida quanto à sensatez de seu ato. Talvez não devesse ter levado Mozeivski tão a sério. Teria sido melhor nem tivesse conversado com ele. Fizera-o, porém, com a intenção de ajudá-lo, de orientá-lo, mas poderia ser também que o soldado estivesse tentando zombar dele. Se fosse isso, os outros poderiam confirmar que ele declarava ter estado orando. Nunca poderia negá-lo. Quantos teriam ouvido aquela afirmação? Procurou lembrar-se de quem eram os que estavam mais próximos e que poderiam ter ouvido. O capitão Zalinkovski voltou vagarosamente os olhos para Mozeivski, que se postara à sua frente, em posição de sentido. Seu cap estava na posição certa. Ele fizera a continência também corretamente e respeitosamente. O interesse do oficial aumentava ligeiramente ao perceber a tranquilidade com que o moço correspondeu ao seu olhar examinatório e examinador. Tinha boa dose de autoconfiança, sem, contudo, apresentar o menor traço de insolência. Zalivaco fez-lhe um gesto de indicado que poderia se assentar. Você não me parece o tipo de soldado que se atrasa,
que é que o impede de chegar à hora certa, juntamente com seus colegas de pelotão? Sinto muito ter me atrasado, camarada capitão. Prometo-lhe que isso não se repetirá. Não é... Respondeu a minha pergunta. Que explicação você dá para o seu atraso? Perguntou com voz ligeiramente irritada. Zalivaco detestava evasivas. Estava orando, capitão. A frase ficou suspensa no ar, quase tangível pela sua estranheza. Stilovski suspirou de alívio. Convencia-se, afinal, de que agira corretamente ao denunciar Mozeevski. Era do conhecimento de todos que a religião constituía uma ameaça aos atuais padrões de vida da União Soviética, mesmo que ela se mantivesse sobre as formas mais desprezíveis possíveis. O próprio Lenin declarara que o objetivo supremo do Partido Comunista era libertar as massas operárias da ideia de religião. Staikovsky endireitou-se, recobrando a confiança. O capitão também burilou os dedos na mesa. A quem você ora? A Deus, capitão, o Criador do universo, que ama a todos os homens. A Deus, repetiu Zalivaco, fechando os olhos e dando um profundo suspiro. Já foi provado cientificamente que Deus não existe. Os cientistas soviéticos estudaram essa questão exaustivamente e confirmaram a tese do comunismo científico de que Deus não existe. A ideia de Deus foi inventada pelo homem primitivo para explicar algumas situações que ele não conseguia compreender. Isso é o que dizem os ateus, capitão. Esta é a teoria correta e a posição adotada pelo governo comunista, pela Academia de Ciência e todas as grandes instituições soviéticas, incluindo nosso Departamento de Defesa. E esta é a opinião dos povos soviéticos. Camarada dirigente político, sei que o ateísmo é a linha de pensamento oficial da nação. Mas a Bíblia ensina que Deus criou o homem após haver criado o universo. Nisto consiste a fé cristã. Zalivasco, que estivera fazendo anotações na ficha de relatório, parou um instante. Você possui uma Bíblia? Não, senhor. A Bíblia é um livro indesejado na União Soviética. Está repleta de erros científicos. Ela estimula a passividade e a subversividade proscrita no exército. Não sei como alguém ainda deseja ler tal livro. Ele transformou a minha vida, capitão. O exército é quem transforma vidas, Mozeevski. E modifica as opiniões também. Talvez você precise de uma explicação mais detalhada para compreender isso. Trata-se de uma realidade mais profunda do que tudo que a Bíblia ensina. Estou pronto a servir o exército da melhor forma possível.
Zalivasco começou a impacientizar-se. Era difícil lidar com um recruta que tinha ideias religiosas. Esses crentes eram enganosos. Aparentavam ser bons cidadãos, calmos, pacientes, pessoas inofensivas. E depois, acobertados por essa capa de virtude, espalhavam seus falsos ensinos. Alegro-me de ouvir dizer isso, Mozeevski. Essa declaração significa que está disposto a abandonar suas ideias subversivas a respeito de Deus, dedicar-se completamente ao programa de treinamento que está planejado para torná-lo um bom soldado soviético, de inquestionável lealdade para com o Estado. Congratulo-me com você. Stenkovsky tirou o capitão Salivako com grande admiração. O político Rum sabia manobrar bem homens, mas ele continuava a ignorar a expressão de atônito espanto do rosto do soldado. Pretendo interessar-me pessoalmente pelo seu desenvolvimento político e pela sua participação em todas as atividades políticas e militares requeridas. A seguir, colocou-se de pé, ainda examinando detidamente o soldado e aguardando sua resposta. Seria uma rematada tolice da parte dele se não aceitasse a saída que lhe era oferecida, mas os crentes eram todos muito insensatos. Começou a desejar que Mozeevski falasse melhor o russo. Era cansativo acompanhar sua linguagem gaguejante. Tenho prazer, como cidadão soviético, de servir a causa do socialismo da melhor maneira que puder, mas sou cidadão de outro reino também, do reino de Deus. Esse reino nunca poderá representar uma ameaça à segurança do Estado soviético, porque ele se situa no coração de cada crente. E a lei desse reino é a lei do amor. Não posso renunciar à minha cidadania nesse reino, nem a minha lealdade ao rei, que é Deus. Ele está estabelecendo seu reino em toda parte, até mesmo na União Soviética. É um reino de perdão e amor. Já derrotamos outros reinos, Mozeevski, respondeu o capitão com voz trêmula. E outros reinos talvez tenhamos que se esquecer disso. Só temos lugar nesse país para quem for leal ao Estado soviético e a ninguém mais. Stenkovsky estava a um ponto decepcionado. Tivera a esperança de presenciar uma demonstração de como tais questões podiam ser resolvidas de modo cabal e rápido. E parecia-lhes inadmissível que um jovem soviético pudesse estar assim tão contaminado pelo veneno da religião. Mas o capitão ainda não terminara. É evidente que você tem resistido ao doutrinamento, Mozeevski, é rejeitado as orientações de seu superior. Isso me preocupa. Você precisa de uma lição. Já que gosta de orar de joelhos, vou lhe dar uma oportunidade de fazer um serviço mais construtivo nessa posição.
Irá lavar o salão de conferências do alojamento de todos os seus corredores de joelho com um balde e um esfregão. Vai trabalhar a noite toda. Talvez um exercício desta natureza diante de seu camarada poderá persuadi-lo a se tornar um pouco mais maleável. Você vai ter tempo para decidir se quer mesmo manter suas ideias antissoviéticas? Dispensado. Stenkov tomou posição de sentido, fazendo continência ao capitão. A questão atingira uma conclusão satisfatória. Uma sensação de alívio uniu por um momento os dois homens, enquanto o soldado também executava a saudação militar e deixava o gabinete. Naquela tarefa degradante, ensinaria Mozeevsky para que é que os joelhos serviam. Antes que o pálido sol de dezembro chegasse ao meio do céu gelado, a notícia de que havia um crente naquele pelotão correra toda a companhia. Passada de uma para outra, a história despertava risinhos, ironias dos que a ouviam. Uns abandonando tudo para ouvir, os outros abanando a cabeça, admirados, outros dando de ombros. Logo após a primeira, seguiu-se a segunda notícia. O Politkhuruk pusera Mozeevsky a lavar o assoalho do salão do alojamento com um esfregão manual e um balde. E o jovem parecia incrivelmente bem disposto, cantando e rindo enquanto trabalhava, apesar das inúmeras interrupções que sofria por parte dos oficiais que o chamavam a seus gabinetes para passar-lhe repreensões. A hora do almoço, soldados que atravessavam o hall de passagem para o refeitório olhavam-no com espanto ao ouvir os hinos que entoavam. Suavemente, com evidente contentamento, ele era um mistério.